Então, gente, no vídeo anterior eu expliquei para vocês o que é um edital de assistência estudantil. Me detive mais nessa explicação. E nesse vídeo a gente vai se deter mais na documentação, tá? Por que se exige determinadas documentações, o que são os indicadores sociais que os assistentes sociais costumam usar na análise do estudo socioeconômico dessa documentação do edital. Nesse vídeo eu vou te ensinar isso, de ver a documentação para o teu estudo socioeconômico, tá? Então, a gente viu que o edital tem o momento que ele é publicado, o momento da divulgação dele, o período de inscrições, tem prazo, muitos não aceitam inscrição pós encerrar o período. Tem o período da entrega da documentação, também não se aceita documentação complementar em muitos lugares. O período da análise dos documentos, o período de colocar um recurso quando você não concorda com essa análise, o prazo para olhar esses recursos, os profissionais lerem o que foi reclamado, o que foi requerido nos recursos, e o momento de divulgação do resultado final, onde sai o resultado final e a lista das pessoas, o que elas vão acessar, quais benefícios vão acessar ou não, e o motivo do indeferimento. Né? Muitos colocam ali porque que foi indeferido, se foi por ausência de documentação, se foi porque os dados não estão de acordo, né? Que tudo isso a gente analisa nos dados. Então, quais documentos? São praticamente 3 tipos de documentos. São os documentos acadêmicos, que o edital vai exigir, os documentos pessoais e os documentos de renda, que mostram a situação de trabalho e renda da tua família. Como eu falei anteriormente, para quem tem dificuldade de visualizar, o Chaves, a turma do Chaves, aquela configuração ali de famílias que existe na Vila do Chaves, elas são bem ilustrativas das famílias da realidade brasileira. Por exemplo, a gente tem o seu Madruga, que é um pai de família, um pai solo, desempregado, né? Ele não tem um emprego fixo, ele vive, né, fazendo bicos, ele não tem um salário, ele não tem uma estabilidade financeira para poder muitas vezes apresentar documentação. Quantos são os pais de família ou mães de família que vivem isso, não é? Tem o seu Barriga, esse sim é um empresário bem sucedido, ele não tem dificuldades financeiras, é uma coisa mais distante da maioria dos brasileiros. Tem o professor Girafales, que representa os funcionários públicos, então pode ser um funcionário público, se for ali no caso um professor de escola pública, escola do estado, vai receber um salário que não é alto, mas se for um professor de escola privada, ele já não é um servidor público, ele já é um servidor privado, já ganha mais, já recebe em dia, né? Tem a dona Florinda, que é uma pensionista, ela era viúva, então ela ficou com a pensão do marido, é 1, 2, 3 salários mínimos, uma pensão assim, a pessoa é uma pessoa considerada de baixa renda. Agora, uma pensão de uma viúva de um militar de alta patente já não é. Então, sempre tem que ter esses equilíbrios assim. Ou a personagem que faz a Bruxa do 71, que é uma senhora aposentada, trabalhou a vida inteira e está vivendo sua aposentadoria. Ela também é baixa renda, deve estar aposentada ali com 1, 2, 3 salários mínimos no máximo. Só que se é uma pessoa aposentada, um salário de juiz, né, aí já não é uma pessoa vulnerável, né? Que os editais vão priorizar as pessoas da classe trabalhadora, que são vulneráveis no mundo do trabalho, tá? E na sociedade em si. A gente vai ver o que são esses conceitos aqui. Então, geralmente a documentação é a seguinte: a documentação da família em que ninguém é contribuinte do imposto de renda, ninguém faz declaração do imposto de renda, e as famílias em que pelo menos uma pessoa faz declaração do imposto de renda. E aí essas documentações mudam um pouquinho de uma família para outra. Mas existe um rol de documentos que é comum para ambos os tipos de situação, tá? Por exemplo, os documentos de identidade de todos os membros da família, o CPF de todos os membros da família, vocês têm que entregar a cópia de CPF, de identidade, de certidão de casamento, se houver, ou de união estável, ou de certidão de nascimento dos irmãos, dos filhos, isso é importante para o estudo, certidão de óbito de pais, companheiros, de pessoas que faleceram, principalmente se elas eram mantenedoras principais da família, comprovante de pensão alimentícia, se houver,
comprovante de despesas, aluguel, de água, de luz, de financiamentos, despesas com saúde. Algum documento acadêmico, por exemplo, a grade curricular muitas vezes é solicitada, principalmente para quem tem restaurante, os campos sem restaurante solicitam para ver em quais horários aquele aluno vai acessar o restaurante. Então, essa documentação é importante, ou se ele tem que vir no campus mais de uma vez, solicitar mais auxílio transporte, além do comum, também se vê isso na grade curricular, tá? E comprovante de benefícios concedidos pelo governo federal, como Bolsa Família. Então, tudo isso é solicitado comum a todas as famílias. Agora, na ausência, por exemplo, da certidão de casamento ou de união estável, mas você vive com alguém, né? Você é estudante, já tem um compromisso com a pessoa, já vive em união estável com alguém, mas não está registrado. Você faz uma declaração de próprio punho, explicando que você vive com uma pessoa, mas não está registrado em cartório em lugar nenhum, mas vive, para a pessoa que vai receber essa documentação poder visualizar adequadamente, né, a tua condição, né? Pensão alimentícia, muitos são os casos em que não tem essa comprovação da pensão alimentícia, porque não tem uma ajuda regular de valor, a pessoa paga o que pode, não o que está estabelecido em juízo, e há muitos casos em que as mães, principalmente, por exemplo, o pai da criança, do adolescente, nunca pagou pensão alimentícia, seja para o estudante ou para um dos outros membros da família, e essa mãe também nunca foi exigir, nunca procurou. Então, isso é importante dizer. Se o teu filho não recebe pensão alimentícia, ou teu irmão, é importante que explique, né? Porque tudo isso pode fazer parte da renda, né? A renda é formada também pelos valores de pensão alimentícia. Então, na ausência de um desses, tem que dizer por que não está sendo pago, né? Se nunca pagou, se paga muito, esporadicamente, só quando pode. Também é importante explicar para o assistente social que vai fazer essa análise, poder ter essa dimensão da dinâmica familiar, porque a documentação vai mostrando isso, né? Não é só com a entrevista. O primeiro momento é a análise da documentação. E não são todos os profissionais que fazem entrevista, porque na entrevista também se tira muitas dúvidas. E as famílias em que pelo menos um dos membros é declarante do imposto de renda, aí vai se incluir o imposto de renda e o recibo de entrega, ou imposto de renda do ITR, lá da propriedade rural, seja pessoas físicas ou jurídicas vinculadas, contra-cheques, recibos, pessoas de propriedade rural. É sempre importante explicar que tipo, no formulário vai dizer que tipo de produção agrícola que faz, para o assistente social poder identificar se é de agricultura familiar ou se é de agronegócio de grande relevância, de bastante volume de dinheiro, tá? Então isso também é importante. Nas famílias em que isentas da declaração do imposto de renda, que não precisam declarar imposto de renda, são os trabalhadores assalariados, então, o que eles devem apresentar? O contra-cheque de todos os membros da família que são assalariados. Sempre o contra-cheque do último mês, tá? Tem editais que vão pedir dos últimos 3 meses. Lá na nossa instituição a gente pede do último mês. A carteira de trabalho de todos os membros da família que possuem carteira de trabalho. E vai dizer as páginas que é necessário tirar cópia. Ou o carnezinho do INSS, quando a pessoa não tem carteira de trabalho, mas desconta, paga lá a sua contribuição no INSS, tá? E muitas vezes vão pedir extrato do FGTS, tá bom, gente? Os trabalhadores informais, em atividades informal, esse é a maioria dos nossos trabalhadores, principalmente aqui na região sul do estado do Rio Grande do Sul, né? Muito desemprego, as famílias muito vulneráveis. As pessoas no mundo do trabalho são muito vulneráveis aqui. Então, o que acontece? O que vai se pedir? A carteira de trabalho, mesmo assim, se a pessoa já trabalhou ou não, aí, por exemplo, a cópia do último contrato de trabalho dela, a cópia ali onde diz na carteira de trabalho, xerox, né? Uma declaração do empregador, se for o caso, né? Ou muitas vezes uma declaração assinada pela própria pessoa. A gente pede muito isso em casa, assim, as pessoas fazem faxina,
trabalhos muito esporádicos, trabalho na rua muitas vezes, fazer uma declaração de próprio punho, ou às vezes a instituição já prepara aquela declaraçãozinha só a pessoa preencher, e a pessoa vai explicar ali a condição de trabalho dela e de renda. Isso é que tem que ficar explicado para o assistente social. E também não precisa registrar em cartório essas coisas, né? É escrever direitinho, que fique bem claro e que conste a verdade, tá? Trabalhadores autônomos, então tem que trazer o carnê do INSS, uma declaração de renda anual, que pode ser expedida por um escritório de contabilidade, por exemplo, casos de dentistas, médicos, às vezes tem gente que solicita, né? Então tem que ser bem explicado, assim, né? Não é qualquer trabalhador autônomo, assim, que pode... Na verdade, esses têm condição, né, de pagar as despesas para os filhos, né? Agora, o autônomo que não tem condição, né? Isso é a nossa prioridade no atendimento nos auxílios. E os agricultores, os pecuaristas, também é importante apresentar a documentação correta, a última declaração no imposto de renda, se a renda terra, apresentar o contrato com os valores, ou apresentar uma declaração também do sindicato rural, ou outros documentos que o edital exigir, que aí vai mudando a região do país e o pessoal vai exigindo outras documentações complementares sobre a agricultura, tá bom? Os aposentados e pensionistas, sempre o comprovante do INSS, aquele comprovante que sai no caixa eletrônico, tá bom, gente? O que pode ser complementar essa documentação? Exames de alguma doença crônica, por exemplo, câncer, um tratamento, explicar ali, fazer uma cartinha no final da sua documentação, você pode explicar a sua situação de vida para a pessoa que vai avaliar a sua documentação, isso é importante. Ou algum processo precisa anexar, que você achar interessante, principalmente declarações de próprio punho, explicando aquilo que você não conseguiu apresentar a documentação, você fazer uma carta explicando. Por exemplo, lá na minha instituição, eu sempre tenho 4 perguntinhas no final do formulário de inscrição que a pessoa vai responder, que é como foi a trajetória até chegar ao IFSU, é a pergunta 1. A segunda é o que dificulta a minha permanência no IFSU, que as pessoas vão dizer, minha dificuldade é ter ônibus no horário de eu ir para a instituição, é com transporte, é com alimentação, é com moradia, a pessoa vai explicar isso. A outra pergunta é a expectativa do curso, né? E aquilo ali, aquela carta, ela ajuda a dar muita visibilidade, principalmente se a gente não faz a entrevista. Por isso que a documentação tem que estar sempre bem clara para a pessoa, principalmente onde não há entrevista, a pessoa poder ser o mais justo possível com a sua situação, tá? E o estudo socioeconômico, análise social, análise socioeconômica, ela é feita pelo profissional do serviço social. Por quê? Porque é esse profissional que tem formação para isso, para ver a situação de vida das pessoas de maneira justa, considerando os indicadores corretos, tá bom? E todos esses dados são tratados com sigilo e ética pelo profissional, não é nada exposto, tá bom, gente? A avaliação socioeconômica, então, ela é realizada por uma metodologia. O profissional tem essa metodologia, ele desenvolve ou pelo grupo de assistentes sociais da instituição, ou ele, se isso não é desenvolvido em grupo, é individualmente, mas tudo tem uma metodologia, tem seus indicadores, e eu vou falar para vocês um pouquinho dos indicadores. Tem a questão da vulnerabilidade social, que é muito falado. O que é a vulnerabilidade social? Refere-se a indivíduos e famílias com perda ou fragilidade de vínculos afetivos, pertencimento e sociabilidade, ciclos de vida, identidades estigmatizadas em termos étnico, culturais, sexual. Então, a questão das pessoas idosas, a questão da população LGBT, dos indígenas, dos quilombolas, pessoas em desvantagem pessoal resultante de deficiência, são as pessoas com deficiência, exclusão pela pobreza, aí já é uma questão de renda mesmo, ou de não ter renda nenhuma, né? E o acesso às demais políticas públicas, uso de substâncias psicoativas, diferentes formas de violência do núcleo familiar, inserção precária ou não inserção no mundo do trabalho, isso é uma grande vulnerabilidade.